Então, bom, pessoal, agora nós vamos iniciar, então, o módulo 8 do nosso tomo 1, que são a tônica que nós vamos estudar quase até o final do nosso curso, do nosso ESD fundamental, que são as leis divinas ou naturais, as leis morais, né? Isso, a valia desse estudo é imensa, né? Porque a gente veio desse período até hoje, a gente veio conhecendo fundamentos para que a gente pudesse nos desenvolver. É claro que nenhum de vocês que chegou aqui no grupo de estudo, apesar de ser iniciantes, veio zerado, né? Então a maioria a gente viu pelos formulários que vocês preencheram, né, as informações que vocês falaram no primeiro dia, que já tinham conhecimento, já frequentavam a casa, já tinham vontade de estudar, né? Então, quando a gente chega no nível de ter vontade de estudar, quer dizer que a gente já fez uma caminhada, né? E com certeza a bagagem espiritual de vocês já é bem rica, a nossa, né? E muito do que a gente fala aqui, vocês assimilam com um certo grau de facilidade, porque isso já tá dentro de vocês, né? Então, o que nós estamos fazendo agora é aprofundar, né? É claro que esses estudos, essa filosofia, essa ciência e essa religião que a doutrina, nos seus tríplice aspectos, nos traz, ela requer de nós um esforço bem grande, porque nós vamos perceber a partir desses estudos de agora que se a gente não estudar, a gente não tem como se conduzir, né? Não tem como conhecer o caminho, não tem como saber qual a melhor rota, não tem como saber quais os possíveis tropeços que eu vou encontrar, ou que eu já encontrei e estou preso nesse tropeço e não consigo sair dele, mas porque eu desconheço algum mecanismo, eu não consigo tirar o carro do atoleiro, né? Então é bem isso agora, né? E uma coisa interessante, todos vocês conhecem bem as leis do Brasil? Vocês podem abrir o microfone agora, que é muito bom saber que vocês estão aí encarnados do lado de lá da internet, né? Vocês conhecem bem a nossa Constituição? Muito pouco, né? Eu tô vendo pelos sinais aí, né? A gente sabe uma coisa ou outra, né? A gente tem ideia do quais são os nossos direitos, a gente sabe mais os direitos, né? Os deveres a gente às vezes não lembra tanto, né? Mas os direitos a gente sabe, né? E é a lei que permeia o nosso país, né? Fala assim, nossa, mas como é que a pessoa vive no Brasil e não conhece as leis do Brasil, né? Como é que ela consegue sobreviver, ou consegue ter relações, ela consegue usar as instituições sem saber, né, o que é direito, o que é dever dela. E a gente conhece pouco, muito pouco, né? E quem lê a Constituição do Brasil vai achar que está num paraíso, né? Porque a lei é maravilhosa, né? Você começa a ler a Constituição, você fala, nossa, que coisa bonita, né? Só que a lei que lá está escrita, ela não consegue ser colocada na prática por vários motivos, né? Da mesma forma, quando chega para nós e fala assim, bom, se a gente mal conhece a lei do nosso país, que é uma lei humana, né? Quais são os meandros da lei divina, né? Que é a lei que rege o universo, que é a lei que rege as nossas vidas reais, né? Que é a lei que nos dá as orientações para que a gente possa evoluir. Então, por isso que é importante agora, e sem um estudo aprofundado, a gente fica bem perdido mesmo, né? Como você está num caminho e não saber a direção, né? É claro, gente, que a lei divina, ou a lei natural, que nós vamos começar a estudar hoje, ou as leis morais, elas já nos foram apresentadas há muitos séculos, né? Desde que a gente começou a tomar consciência de nós mesmos, né? A gente já foi sendo apresentada a elas de uma forma ou de outra. E nós vamos entender como que isso foi, como isso aconteceu. Então agora todo o nosso esforço é conhecer bem essa constituição das leis morais, né? Isso vai nos dar como assim, o primeiro estudo que a gente teve, né, que vocês, quem está aqui desde o comecinho, né, deve ter tomado algum susto aí, que a gente já começa a desconstruir alguma coisa em relação à lei divina, a ideia de Deus, né? Essa ideia do Deus que a gente tinha até então, a doutrina espírita, a nossa filosofia, ela já traz uma novidade muito grande para nós em relação ao que a gente pensa, o que é a respeito do Criador, né?
Então ela desconstrói aquele Deus que as religiões construíram por séculos e nos mostra um pai amoroso, um Deus do universo. Então a gente já estudou isso, né? Nós já estudamos reencarnação, nós já estudamos a influência dos espíritos no mundo corpóreo, né? Então agora nós vamos entrar nas leis morais, né? Então a terceira parte do livro dos Espíritos. Então nós vamos focar, né? Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, a terceira parte começa na pergunta 614. Então nós vamos começar daí. Nós vamos navegar em alguns livros hoje, tá? Nós não vamos ficar só circunscrito aí Então nós vamos dar uma passeadinha na Gênesis, né? Que tem ali, ó, tem umas conceituações. Eu estou até com medo de a gente não conseguir terminar o estudo hoje, né? Mas a gente não tem pressa aqui, né? Então, se não der para terminar, não tem problema nenhum. Tá? E vocês fiquem à vontade para perguntar, tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos começar na pergunta 614 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Da lei divina ou natural. Que se deve entender por lei natural? A pergunta de Kardec é assertiva em termos de lei natural. Os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, ele só é infeliz quando dela se afasta. A resposta é bem curtinha, mas eu quero que vocês depois tenham toda a paciência do mundo para ler essa resposta e meditar sobre ela, né? Que a gente, e é interessante assim, quando a gente se sente agoniado, triste, apreensivo, né, com melancolia, o que acontece? Isso é um indicativo de que a gente está afastado da lei divina. Porque veja como é que termina essa pergunta, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, às vezes, é difícil compreender isso, né? Mas toda a nossa infelicidade nasce do afastamento que a gente tem da lei divina. Então, os espíritos deixam claro isso para a gente. Então, por isso nós temos que estudar essa lei, né? Então, se é um negócio tão importante assim, mas, pô, puxa vida, né? Então, se eu me afastar dela, eu vou ser infeliz, e o que eu busco é a felicidade, sim. Então, eu tenho que conhecer bem essa lei para que eu possa estar entendendo o motivo do porquê das minhas tristezas, ou das minhas dificuldades, ou das minhas agonias. Tudo bem? Então, vamos lá. Essas são frases bem interessantes. Aí a segunda pergunta de Kardec: é eterna a lei de Deus? Bom, a gente já estudou nos atributos da divindade, né? Que Deus é imutável, né? Então, se ele cria leis, a gente já deduz, né, pela nossa pouca ciência que a gente tem, né? Pelo processo dedutivo, assim, se Deus é imutável, ele cria leis, as leis dele também são imutáveis, porque senão nenhuma ordem existiria no universo. Então, se a lei de Deus mudasse, ele estivesse fazendo algum ajuste, né? Imagina um Deus que cria uma lei e tem que fazer um ajuste, quer dizer que ele não é perfeito. E a gente já tem um outro atributo divino, que ele é perfeito. Não é assim? Então, os raciocínios têm que ir fechando, né? Então, se o Deus é a suprema sabedoria, infinita inteligência, ele cria leis que são imutáveis e as leis que ele cria são perfeitas. Elas não são derrogáveis, né? Então, não tem como negociar, gente. Aí a gente já começa a fazer a aplicação disso no nosso dia a dia. A lei divina não dá para negociar. Ou você cumpre ou não cumpre. E quando não cumpre, o que acontece? Sofre, né? Quando a gente não cumpre, a gente sofre. A gente fica infeliz. Então, se a gente está sofrendo, é porque a gente está afastado da lei divina de alguma forma. Se a nossa razão não nos mostra e não fica claro o porquê, a gente tem que cavucar,
né? Será que eu estou procedendo legal? Será que eu estou afinado com essa lei, né? O que eu estou me desviando dessa lei? E nós vamos perceber depois que isso aí não tem nada externo, né? Isso não é nada em relação a outras pessoas, é tudo em relação a nós e a lei divina, tá? Não tem intermediário nessa confusão aí. Então, aquele negócio que a gente fala, a minha felicidade depende do meu marido, da minha esposa, depende do meu pai ou da minha mãe, depende do meu chefe ou do meu subordinado, depende do governador, do prefeito e do presidente, ou do Trump, né? Não depende nada disso, né? Basta sim, se você seguir a lei, você é feliz. Se você não seguir, você está em problema. Tá complicado esse conceito aí, pessoal? É uma lógica, tá? Pá, pá, né? É eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. Então o Espírito já responde duas perguntas e faz o seu complemento. A 616 agora. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Vocês mesmos vão responder, né? Se, se agora ele deixa a gente fazer uma coisa que ele nos proibiu, alguma coisa tem complicado, né? Deus não se engana, ao que os espíritos respondem. Os homens é que não são obrigados a modificar, os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, as leis sempre existiram e não são derrogadas ou alteradas. A lei da gravidade, que permeia o nosso orbe, ela não mudou. Né? A lei que coordena toda a parte da vida no planeta, né? Ela existe desde que o planeta existe. Então, se ferveu a água, ela evapora 100 graus centígrados. Né? Ela evapora e vira gás. E ela sobe em determinada altura, depois ela condensa e volta para a Terra. Isso é uma lei. Aí bate um ventinho aqui, né? Acontece um efeito geológico ali, mas isso tudo tem um. Se eu pegar uma semente e enfiá-la dentro da terra e jogar uma aguinha, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai germinar. E se não acontecer nenhum tropeço ali, ninguém vier arrancar ou passar uma enxurrada, ela vai se transformar na própria árvore que ela foi originada, que ela era semente de um fruto de uma árvore. Então, isso é uma lei natural, né? Que é uma lei divina. Aí vem a pergunta 617. As leis divinas, que é o que compreende no seu. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Kardec ele não é fácil, né? Então, o que ele quer saber? A lei divina é só a lei moral ou ela abrange mais alguma coisa? Né? O que é o que, né? Isso aí é problema de tradução do francês para nós aí também, que o pessoal custou arrumar isso aí, né? Então, assim, o que quer dizer, né? O que é isso, né? O que ela compreende? Qual que é a abrangência dela, né? É só a parte moral? Porque você fala em divino, é ligado à parte moral, né? Os 10 mandamentos, né? Tudo que vem nas escrituras, né? Aí a resposta dos espíritos traz uma novidade, né? Para os meios filosóficos da época, né? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis e pratica as da alma. Então, gente, as leis divina ou natural são todas as leis que nos regem a nossa vida, desde as leis materiais até as leis morais.
Então não tem distinção. Então o cientista que está pesquisando a vacina do Covid-19, ele está estudando a lei natural ou divina. O cientista que estuda qual é a forma de não ter uma praga em uma plantação, ele está estudando uma lei divina. O cientista que estuda uma lei que vai permitir me gerar um foguete, que ele vai lançar um satélite, que ele vai orbitar em torno de algum planeta, ele está estudando a lei divina. Então tudo é lei divina. A ciência, a química, a física, a biologia, né, as ciências naturais, as ciências humanas. Então isso é tudo lei divina, né, que rege a nossa sociedade, o nosso proceder. Então não tem distinção. O que a gente estuda no Centro Espírita? Estuda tudo, a lei divina ou natural. Ok? Alguma dúvida até agora? Então tá claro para vocês isso, né? Os cientistas estudam a lei divina, apesar de eles acharem que eles estão estudando a lei da matéria, né? Apesar de alguns falarem que não acreditam em Deus, né? E a gente sabe muito bem que à medida que eles forem desenvolvendo esses estudos, eles estão cada vez mais comprovando a existência de Deus. A cada passo que a ciência dá, a cada beleza que ela descobre na formação, no interrelacionamento das coisas que nos cercam, elas estão comprovando a sabedoria, a inteligência, o projeto magnífico que é esse mundo que a gente vive, desde o macro até o micro, né? Aí vem a pergunta A, 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, aí a resposta dos espíritos, né, para nos animar, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, gente, acalma a ansiedade, né? Nós não vamos conseguir descobrir muito pouco do que a gente tem que estudar ainda, né? Então, quantas encarnações ainda vou ter? Será que eu estou próximo de me tornar um espírito bom, né? Que distância eu estou da minha inferioridade, do meu primitivismo? Não se atente a isso, né? A gente tem que procurar fazer a nossa evolução. Gente, já está no final do mês de julho, né? Não começou ontem, julho? Né? Daqui a uma semana é agosto. Se a gente que está encarnado aqui já está falando que o ano está virando em horas, né? Porque a proporção que é mais velhinho aí, né, Marco? Não querendo te comprometer seriamente. Quem é mais velhinho, um ano, gente, era um ano, né? Você falava um ano, era um ano, parecia que era quilômetros de distância. Hoje você fala um ano, você dá 2 respiros, você está na metade do ano. No terceiro respiro, o Papai Noel já está aparecendo nas lojas, né? Então essa noção de o tempo é relativo mesmo, né? A teoria que o Einstein, estudando a lei divina, chegou a essa comprovação, né? Que o tempo é relativo. É de acordo com o nosso pensamento, com o que a gente está fazendo, é o jeito que o tempo corre, né? Então é isso que ele fala, uma existência é pouco, então no estresse aí, vamos fazer cada coisa a seu passo aí. Aí tem um comentário de Kardec que fala sobre isso, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que preciso ser, a fim de considerar-se perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem até o homem civilizado? Então, olha que interessante como é que Kardec faz a colocação dele, né? A gente só tem ideia desde o nosso primitivismo, né? Claro que a ciência hoje estuda um pouco melhor isso e ela vem nos mostrando mais realidades do nosso primitivismo, né? Mas o que a gente conhece é do homem primitivo para cá, né? Então já tem uma distância, né? O que tem para frente, né? A gente não tem ideia disso, né? Aquela brincadeira que eu faço com vocês, a gente só vai deixar esse planeta aqui quando a gente dominar toda a ciência que existe aqui hoje. Então vocês vão ter que ser engenheiro, vocês vão ter que ser médico, vocês vão ter que ser psicólogo, né? Vocês vão ter que ser enfermeiro, vocês vão ter que dominar toda a ciência. Então tem bastante coisa para fazer, né? Numa encarnação a gente mal dá conta de uma, né? Hoje é claro que já se fala em ter 2 formações, né? Então o cara chegou nos 40, ele já muda de profissão, ele já faz outra escola, agora já tem gente entrando na escola com 90, né?
Então já aprende, já tem gente fazendo uma terceira profissão, ó que beleza já, né? Numa existência só a pessoa já consegue estudar 3 carreiras se ele quiser, né? Insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar, né? Mesmo que você fale que nós vamos durar 200, 300 anos, isso não é nada, né? Aí o Kardec faz umas reflexões maravilhosas. Eu recomendo vocês a lerem isso. Nós não vamos ler, porque aqui não é um grupo de. Eu não estou dando aula aqui, tá, gente? Eu estou dando essa cancha para vocês, mas toda reunião nossa agora é muito importante que vocês leiam cada lei que nós vamos estudar, tá? Vocês virem tirar dúvida aqui. Na verdade, eu não tenho que ficar tagarelando aqui, não. Tá? Então, esse texto aqui que Kardec fala sobre as leis, sobre o tempo que a gente vai gastar para compreender, né? Então é bem bacana. E aí, essa aqui eu não vou ler não, 618 eu vou deixar para vocês refletirem sobre ela. Conhecimento da lei natural. Agora começa uma coisa bem interessante para nós. Como é que nós vamos conhecer isso, né? Então a pergunta 619 abre o item conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Gente, cuidado com as palavras, hein? Quando ele pergunta, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Tem algum tipo de exclusão aí? Mundo ocidental, mundo oriental, país, raça? O cara que mora na Groenlândia, o esquimó? O cara que mora na Sibéria, em locais isolados, ou tem aquela tribo indígena que está no interior da floresta amazônica? Então ele fala assim, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei. Olha a resposta dos espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ó nós aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, gente, quando a gente fala que a gente tem que estudar, olha a importância disso aqui. Não é que o Paulo, não é que o pessoal que a gente que está na doutrina há um certo tempo, porque uma coisa é você ir no centro, assistir palestra, né? Tomar um passe, ter um contato pelo algum vídeo de palestra no YouTube. É muito legal isso, né? Isso nos traz conforto, nos traz um alento, nos traz novas ideias, né? Mas isso fica o quê? Na superficialidade. Enquanto não tomar a decisão que vocês tomaram a decisão correta, né? Vou começar a estudar a doutrina espírita. Então ele já começa a reforçar toda essa disposição que vocês têm em estar aqui agora, né? Fazendo esse estudo, né? Então ele fala assim, os homens de bem, os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então a gente tem que se movimentar, né? Para estudar mesmo a lei. Porque quanto mais a gente compreende, o que acontece? Vocês usam máscara quando saem na rua porque vocês compreendem os riscos de você estar sem a máscara, os riscos que você pode levar ao seu irmão e os riscos que você está correndo. Aquele que não compreende é aquele que arranca a máscara e está andando. Né? Não é, às vezes nem não por maldade, mas às vezes por incompreensão, por ignorância. Né? E tem aquele que é teimoso mesmo, né? Que sabe, que tem conhecimento e que não acredita em determinadas coisas. Aí já extrapola um pouquinho, né? Mas à medida que a gente compreende, a gente entende por que a gente tem que seguir determinadas orientações. Todos, agora vem um negócio bacana, isso aqui é muito bacana, que cai um pouquinho aquelas ideias que tem alguém, que quem não compreende a lei divina pode ser segregado. Né? Ah, você não entendeu a lei divina, você vai ser segregado. Você é mau, você vai ficar preso eternamente. Né? Porque a nossa cultura religiosa ainda tem isso, né? As penas eternas e a segregação das pessoas. Né? Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, gente, é inexorável, não adianta. Você pode ser um burro empacado, né? Que não estudo, não quero compreender,
tem mecanismos de progresso que estão nessa lei que nós vamos estudar que vão nos empurrar para isso. Não adianta. Aí é aquele tal negócio, né? Vão nos empurrar na base do eletrochoque, né? Na base do sofrimento. Mas nós vamos levar os trancos e vamos sair dos barrancos, né? Essa expressão aos trancos e aos barrancos é isso aí. Ok? Então, a gente sabe, né? Então, como ele não fez nenhuma divisão geográfica, você vai falar que lá na Índia, que não tem cristão, na Índia não tem cristão, na China não tem cristão, né? Vai falar assim, mas esse povo está segregado da lei divina? Não está, né? Não está. Eles não estão. Ela está lá. Ela permeia todos nós. Né? Só para a gente não falar, né? Ah, coitadinho, né? Vai ser excluído da salvação. Aí ele fala um pouquinho, o Kardec faz um complemento que ele não perde a oportunidade, né, de justificar as outras coisas que a gente já estudou, né? Que aí quando alguém fala para nós que a reencarnação é um absurdo, né? Ah, que isso, reencarnação, imagine, né? Aí ele vem só complementando, né? A justiça das diversas encarnações do homem é a única consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida. Ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ao ultimato, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido ou se instruírem? Né? Qual a oportunidade? O que vai acontecer com essas pessoas? Então a reencarnação vai se fortalecendo como pilar da justiça divina. Ela vai se fortalecendo como pilar do desenvolvimento nosso, desenvolvimento do ser. E aí eu não falo nem só ser humano, né? Que a gente já estudou os três reinos lá, e essa sucessão de evoluções que a gente vai fazendo também é uma reencarnação do princípio inteligente, né? O princípio inteligente vem melhorando porque ele vai perdendo a forma e adquirindo outra forma, perdendo a forma e adquirindo outra forma. Vai tendo outras experiências, e assim a gente vem evoluindo desde o do mineral. Então essa lei de reencarnação ela é uma lei que serve todos os três reinos, que ela é que propicia as experiências que a gente precisa ter. Olha que riqueza isso, gente. Isso não dá uma alegria para a gente? De saber que a gente vai ter nova oportunidade, que a gente vai poder recomeçar, que a gente vai ter novas perspectivas. Isso é esplendoroso, né? Enquanto algumas pessoas, infelizmente, conseguem ver só o final do túmulo, né? Então isso já abre a cabeça da gente, né? A gente já começa a enxergar o mundo ou as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia de uma outra forma, né? E quanto mais a gente estuda, mais esse conhecimento vai fazendo sentido na nossa mente. E a gente vai recuperar experiências que a gente já teve, que a gente não compreendeu direito, que a gente ficou brabo na época, né? Porque isso aconteceu, aquilo aconteceu, e a gente às vezes não consegue nem raciocinar que essa trilha que foi criada de equívocos, né, acabou propiciando algum engrandecimento, algum crescimento nosso, porque a gente precisava passar por aquelas dificuldades. E aí você começa a entender essa lei e começa a voltar o seu pensamento nessa existência mesmo. Aí você fala, nossa, aquela coisa que eu fiquei tão chateado, aí comecei a casar, a raciocinar, não é que se não tivesse acontecido isso, não tinha acontecido aquilo, e agora eu estou nessa situação melhor porque aconteceu tudo isso aí que atrás era uma confusão. E aí a gente vai ficando mais contente, né? Mais grato, mais feliz de perceber que a gente é conduzido com um braço firme e forte de um pai amoroso e justo. Aí vamos lá. Vou pular 620, tá? Estou obedecendo aí o nosso guia aí, né? Essa pergunta, gente. Agora vocês estão tendo contato com as perguntas que vocês vão ver a vida inteira de vocês as próximas encarnações, né? E
E é uma pergunta tão curtinha, mas ela é tão profunda, né? Uma pergunta e uma resposta, né? Que a ciência do professor Rivaio aí é maravilhosa, né? Onde está escrita a lei de Deus? Então, se você lançar essa pergunta sua no seu Facebook hoje, que tipo de resposta que você vai ter? Os seus amigos, você tem alguns amigos que vão falar que está na Bíblia, tem outros amigos que vão falar que está na Torá, tem outros amigos que vão falar que está no Alcorão, né? Eu sou meio ignorante aí nas demais religiões, mas cada religião deve ter um livro sagrado, algum instrumento, né? Onde existe um compêndio das leis divinas ou dessa lei divina que está espalhada no planeta, né? Porque a gente tem que sintetizar isso sim em formato de estudo, né? Mas aí a resposta dos espíritos é contundente, né? Na consciência. Então essa lei divina, ela foi criada quando a gente foi construído, ó, que bacana isso, né? Então a gente já veio com ela de fabricação, quando saiu o nosso modelo, sabe lá o ano que nós fomos criados pelo Criador, né, nesses séculos afora, em todas as versões, né? É bacana que Deus tem uma linha de produção que só solta uma versão e ela vem com os mesmos com os mesmos itens, né, da versão, né, os acessórios e todos os recursos, né? Então todos nós somos criados simples e ignorantes e viemos gravados a lei divina em nossa consciência, porque nós somos criaturas de um Criador e Ele deixou impregnado no nosso DNA espiritual essa lei divina, né? Então ela está dentro da gente, desde o nosso processo de criação. Nossa, agora complicou, né? Mas tá em mim, tá na minha cabeça, tá no meu ser, tá. Então vamos estudar isso, né, gente, pra gente compreender como é que isso funciona, né? E por que eu faço bobagem, né? E por que às vezes tomo caminhos equivocados? Por que eu tenho reações que até eu mesmo, depois que eu tenho as reações, não gosto delas, né? Como é que funciona isso, né? Aí nós temos que estudar, né? Porque nós não somos seres simples, né? Nós temos uma complexidade bem razoável. Aí vem a pergunta A, né? Então tá na consciência, esses espíritos não são fáceis com a gente, né? Então a resposta da 621 na consciência, 621A, o Kardec, né, começa a cavucar, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Bom, bonitão, se você está me falando que ela já está guardada em mim, por que alguém precisa vir me contar ela? Uai, lá em Minas a gente falaria assim, uai, que trem esquisito, né? Se está em mim, precisa alguém vir me revelar? Aí o Kardec, inteligentíssimo, né? Aí ele fala, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, gente, vamos fazer bem a diferença. Uma coisa é a lei divina está dentro da gente, está escrita na nossa consciência. Outra coisa é a gente vibrar a lei divina. Vocês conseguiram entender a diferença? Ela está aqui. Então, toda vez que eu precisar dela, ela tá no meu ser. Mas até eu através do meu livre-arbítrio, resolver obedecer essa lei e praticar essa lei é a minha construção, né? Então ele deixou num lugar que eu não vou ter que buscar fora de mim. Ele não deixou num lugar inacessível. Ele não deixou no lugar que eu tenha alguém possa ficar interposto. Então, olha, ele nos permitiu acesso 100% completo. Não tem ninguém que possa tirar você de você mesmo, né? A única pessoa que pode embotar essa lei dentro de você, ou nós podemos embotar dentro de nós, é quem? Somos nós mesmos. Através da preguiça, através da ignorância, através da falta de labor. E às vezes depois a gente conhece parte da lei e tampa, né? Aquelas coisas que você viu, sabe que é diferente, mas você quer continuar fazendo de outra forma, você tampa aquilo
coloca um tampão nos seus ouvidos, nos seus olhos, como se nunca tivesse visto aquilo. Você se engana para continuar fazendo aquilo que para você é mais prazeroso de uma outra forma, né? Então a gente fica tentando enganar nós mesmos, né? Isso não tem caminho longo. Quem estuda psicologia aí sabe que isso não tem caminho longo, né? Isso logo vai dar uma pirada na pessoa, né? Porque quando ela tenta esconder coisa dela mesma, né? E nós todos estamos nessa situação, gente. Tem os mais equilibrados, outros menos equilibrados, mas nós sempre estamos tentando esconder alguma coisa de nós mesmos. Isso também que é um fruto da nossa infelicidade, né? Nós vamos estudar isso tudo aqui. Então tá claro a diferença, né, dela estar escrita e dela estar sendo vivida, né? Eu tenho acesso, mas eu tenho que, Deus quer que a gente se predisponha a praticar essa lei, porque senão não tem mérito, né? Ok? E Paulo, essas leis, elas não têm lacunas, né? Não tem brechas para recorrer, né? Elas são muito claras na nossa consciência, né? Que nós mesmos nos auto-julgamos. E Sim. não cabe apelação, né? Não. Não tem, elas são muito claras. São claríssimas, e à medida que quanto mais a gente estuda e mais evolui, mais claras elas vão ficando. É claro que quando a gente ainda está num processo de inferioridade, de primitivismo, elas ainda estão, né? A gente está aprendendo com aquela lei, né? A gente está experimentando, experienciando, né? Isso é a parte do processo pedagógico que o Criador tem conosco, né? Mas à medida que a gente vai tomando a consciência, né? E vai adquirindo, cada mais consciência a gente tem, mais livre-arbítrio a gente tem, então aí a gente fica, mais responsável a gente é, porque a gente está tomando conhecimento da lei, né? Aquele tal negócio, eu não sabia que era errado andar sem máscara. Na hora que o cara publicou o decreto, né? Eu, na quarentena, eu corro na rua, eu tava correndo sem máscara. E o prefeito, o governador, né, sei lá, alguém que falou, ó, agora é lei, não pode andar na rua sem máscara. Beleza, fomos lá, catamos a máscara e saímos. Né, até o cara falar que aquilo não era inconveniente para a população, até poderia estar sendo inconveniente antes, né, de sair a lei, né? Mas a gente, depois que tomou ciência da lei, tem que usar. Agora não tem. Esqueceu em casa, negão? Hoje eu voltei 6 quilômetros para trás que eu tinha largado, esquecido a minha máscara em casa, não estava no carro. Falei, não, mas eu só vou descer e fazer um negocinho, mas já vai que alguém do ESD fundamental vê o Paulo descer do carro sem a máscara, como é que eu ia falar à noite aqui com vocês me vendo na rua sem a máscara, e eu não ia ter coragem de abrir esse livro aqui para vocês, né? Porque já a minha lei divina natural que está impregnada aqui já não deixa, né? Eu fico com vergonha, né? Se eu não consigo nem cumprir uma lei de uma máscara, que dirá essas leis que a gente está estudando aqui, né? Então, assim, aí depois que você toma conhecimento, é complicado, gente. Então, tá na consciência, né? Aí, então, por que precisa revelar? Precisa lembrar, precisa toda hora alguém vir e falar sobre ela, porque a gente vai esquecendo, né? E a gente ainda é ignorante, né? A gente ainda está no processo de aprendizado. Então, o pai é amoroso, o pai é paciencioso, o pai, puxa vida, eu vou dar uma mão para esse meu filho aí, eu vou mandar profeta, eu vou mandar espírito de luz, eu vou mandar de tudo quanto é jeito, né? Para que ele possa não ficar na mão. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei, né? Mas Deus conta conosco para revelar a lei dele. Olha só, isso aí parece bobeira, mas não é, né? Olha só, confiou Deus a certos homens, né, humanos, a missão de revelar a sua lei. A resposta dos Espíritos é maravilhosa, é uma palavra: indubitavelmente. Não tem dúvida que ele conta. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, gente, nós estamos muito bem assessorados. Muito bem assessorados. Então, o Pai sempre manda, e não manda espírito meia boca, não. Ele não manda espírito bom, não. Ele manda espírito puro para poder transmitir a lei, para não dar engasgo nessa lei. Então ele é aquela luz que esparrama, né? Aquilo espalha,
Porque quando o Espírito vem trazer a lei, o Espírito superior, ele não deixa só a lei escrita, né? Ele traz a vivência dele. E agora, à medida que a gente estuda a influência do mundo espiritual no mundo material, as vibrações são muito intensas, né? Aquilo fica meio impregnado nas pessoas que recebem a visita do Espírito Superior. Aquilo fica gravado no coração das pessoas mesmo, que tem aquela sensibilidade, que já começaram um processo de elevação, né? 600, deixa eu ver para não perder aqui a trilha. 623. Os que hão pretendido instruir os... Aí vem, o Kardec não é fácil não, gente. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Aí Kardec já olhou um pouquinho para a história da humanidade e para a realidade que ele conhecia. Ó, veja bem, né? Teve um monte aí de gente. Aí o que ele fala? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição tomaram para si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, olha, então assim, o que ele falou? Alguns homens se apossaram da lei divina, conheciam a lei divina, transmitiram a lei divina, né? Que Deus, nós temos livre-arbítrio para isso, certo? Então Deus também não vai chegar e falar assim, não, vou tampar sua boca. Ele não faz isso. O cala-boca não é uma expressão que Deus usa com a gente. Ele não usa essa expressão. A gente é que é inferior usa, né? A gente perde a razão, a gente perde a argumentação, a gente manda os outros calar a boca, né? Isso é um sinal de inferioridade, quando você tem que falar para alguém calar a boca. Então, se a gente usa esse tipo de expressão, a gente denota que a gente ainda não tem domínio sobre as nossas argumentações, né? Então, se tem alguém que conhece a lei, que está entranhado na lei, e ele tem uma certa liderança e começa a falar sobre essa lei, ele não vai ser proibido de fazer isso, né? Só que não busca inspiração no pai, né? Conhece a letra, mas não vai no espírito da lei, né? Então começa a usar aquilo e depois começa a tomar algumas atitudes que é em benefício próprio. Geralmente o nosso erro crucial é esse, a gente pensar em nosso benefício próprio em detrimento do nosso próximo. Vocês vão perceber, nós vamos estudar essa lei de sociedade, lei de igualdade, isso tudo nós vamos aprofundar bastante daqui até o final do ano. Nós vamos perceber que a maioria das confusões que a gente se mete e a gente fica entristecido por conta disso, é quando a gente começa a olhar o nosso interesse pessoal. Aí tudo é o nosso interesse pessoal primeiro, aí a gente começa a prejudicar ente querido, a gente começa a prejudicar pessoas que nos ajudaram, barbaridade, a gente começa a prejudicar a sociedade em geral. Então, infelizmente, o interesse pessoal é complicado, né? Então, às vezes ele fala, né? Então, ele fala assim, certamente transviaram, né? Que não eram inspirados por Deus. Mas olha olha só, gente, aí é para a gente também ficar pensativo em alguns julgamentos que às vezes a gente faz, né? E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, mesmo às vezes você dando uma torcidinha, não deixando ela clara, ou puxando a sardinha para o seu lado em algumas vezes, se daquele ensinamento que você traduziu e levou aos seus irmãos, alguma coisa boa foi, não perde o mérito, tá? Então, antes da gente falar alguma coisa, aquela igreja ali, o pastor só vai tomar dinheiro da turma, né? Mas se ele, aí vamos fazer uma reflexão, se ele tomou dinheiro da turma, o cara pagou lá o dízimo dele, e naquele dízimo que ele pagou, naquela hora que ele estava ali dentro, ele escutou alguma coisa sobre o amor e sobre o perdão, que calou fundo no coração dele, ele chegou em casa e ele conseguiu se reconciliar com a esposa, se reconciliou com um primo ou com um chefe, entenderam o que aconteceu? Eu não quero saber se o pastor leva o dinheiro para casa e usa esse dinheiro não importa isso, sabe? Se aquela pessoa foi lá e conseguiu
Porque a gente às vezes gasta o dinheiro da gente num lugar também que Deus o livre, né? E sai de lá pior do que entrou, né? Então, se ele gastou dinheiro e saiu melhor do que ele entrou lá, eu vou falar mal daquela igreja por quê? Quem sou eu para falar mal dessa igreja? Que às vezes eu não faço nada e não ajudo ninguém e ainda estou malhando a igreja lá. Deixa o pastor ganhar o dinheiro dele, né? Ah, mas não pode misturar coisa divina com coisa material. Não, não pode mesmo, gente. A gente sabe que isso aí confunde a cabeça da gente, né? Quando a gente pensa no material e no espiritual. Mas vocês acham que os espíritos superiores largam esse pessoal ao Deus dará quando eles sobem lá no púlpito com a Bíblia na mão? Vocês têm alguma dúvida? Né, por pior que esteja o pensamento ou o sentimento daquelas pessoas, ou se elas estão ali só para ganhar o tio, faturar, né? Vocês acham que não tem ali uma influenciação e aquilo sai ensinamentos que aquelas pessoas estão aptas a captar? Então a gente não seja, né? É um pouco de leviandade, né? Da gente ficar falando, né? Das pessoas, né? E principalmente de julgar procedimentos de outras religiões. Né? A gente tem que saber que o bem vai ser feito de qualquer forma, né? Que o pai interfere, né? E se possível de uma situação ruim sair uma boa, vai acontecer. E isso acontece mesmo. Tá? Então vamos lá. Aí nós vamos pular agora. Vamos pular. Pá, pá, pá. Agora nós vamos terminar essa parte para a gente retomar em outro lugar. Mas antes da gente terminar, não está no esboço do texto, agora ele manda a gente lá para a pergunta 647, tá? Mas uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos, famoso é bom, né? Parece que é coisa de beleza, né? É a 625. Vocês vão estudar ela não agora, tá? Talvez a gente veja ela em outros momentos. Mas ela é uma das perguntas mais importantes que existem no Livro dos Espíritos. Que o Kardec é o cara, né, gente? Ele fala, eu quero uma coisa prática para a vida do... Isso aqui é um livro filosófico, eu quero coisa prática, né? Não quero coisa... Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a pergunta do Kardec, vou repetir. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, aí essa pergunta tem perfeito em dose tripla, quádrupla, elevada, exponencial, enésima. Se Deus é a superioridade, é a perfeição extrema, ele pergunta, a superioridade extrema, qual foi o tipo mais perfeito que a superioridade perfeita ofereceu ao homem? Então, o ser, a entidade mais perfeita, ofereceu um modelo perfeito para que nós seguíssemos para fazer o nosso processo evolutivo. Então foi oferecido isso para nós. E é o único modelo que a gente tem que procurar seguir. A resposta é simples: Jesus. Então isso aqui nos remete para quê? Quando vem uma resposta dessa. Nos remete para ficar adorando Jesus? Nos remete para ficar venerando Jesus? Nos remete para a gente ficar falando Jesus é o Salvador e colocar no nosso carro, escrever na nossa camiseta? Ele nos remete para isso? Quando a gente toma consciência de uma verdade dessa, que é o guia, o modelo mais perfeito que a gente tem que seguir, ele nos remete ao quê? Posso Oi? prestar atenção nele, observar as atitudes dele. Observar, isso, prestar atenção, estudar, aprofundar o nosso conhecimento no pensamento, no como foi a vida dele, o que ele fez em cada situação. Então, se é aquilo que eu tenho que seguir, que é aquele modelo que eu tenho que me espelhar, eu tenho que conhecer. Não dá para ficar só, Jesus é o crucificado. Gente, Jesus não é o crucificado. A cruz tem um significado na mensagem de Jesus, mas ele não é o crucificado.
né? Então, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que aprofundar. Aí você fala assim, mas eu nunca li o Evangelho de Lucas, de Mateus, nem de João, nem de Marcos. Mas então, como é? Como é que é? O que você está querendo, né? O que a gente está buscando, então, em termos de ser feliz? Você quer ser feliz como? Ganhando dinheiro? Você quer ser feliz como? Fazendo um curso? Você quer ser feliz como? Viajando? Você não vai ser feliz fazendo isso. Né? Você vai ser feliz como? Conhecendo como que é o modelo que o Criador te deu para você copiar. Né? O que eu tenho que fazer? Né? Como é que ele procedeu nesses... Né? Como é que ele se relacionava com as pessoas? Como é que ele tratava as pessoas? Como é que ele agia em relação a determinados casos? Né? E fala assim, mas Jesus é Jesus, né? Porque a gente, quando quer escapar do negócio, a gente fala, mas Jesus é Jesus, né? Não sou eu sou um ser ínfimo. Aí a gente usa uma humildade falsa, né? A humildade para escapar do serviço, né? Quem sou eu, né? Mestre. A gente nem sabe direito como é que ele tratava com as coisas, né? Então, sim, Jesus é o modelo, sim, eu tenho que seguir ele, sim, eu tenho que me espelhar nele, sim, eu tenho que me esforçar para fazer o que ele fazia. Mas é impossível? Não, não é impossível. Se Deus nos desse uma tarefa que nos fosse impossível cumprir, o que ele seria? Um pai sarcástico, um pai maldoso, um pai que estava a fim de tirar sarro na nossa cara. E é inconcebível, né, você pensar que Deus seja alguma coisa parecida com isso. Mas a gente, como humano, fica pensando, né? É a única reflexão, né? Se fosse impossível, que história é essa, né? E não é impossível. Então é factível. E é real. E eu tô para falar para nós mesmos, né? A gente só vai sair desse planetinha aqui na hora que a gente conseguir fazer uma cópia dele. Enquanto a gente não conseguir, nós vamos ficar mascando aqui. Tem mais 5 bilhões de anos aí pra gente se esforçar, gente. Que daqui a 5 bilhões de anos acaba o Sol. Aí acabou o Sol, acaba a Terra. Se a gente não conseguiu, a gente vai, claro, né? Não conseguimos, tentamos, se esforçamos, mas não deu, né? Tô quase lá. Então vai para outro sistema solar, vai para outro planeta, acabar o seu curso no outra classe, né? Que o Pai sempre vai nos dar nova chance, né? Se em 5 bilhões de anos agora, daqui para frente, a gente não conseguir, não se desespere. Você só tem a sua vida, você é imortal. Né? Ok? Então é isso que essa simples resposta nos dá. Tá? Por isso que eu quis dar uma paradinha nela hoje, porque não ia perder essa chance, né? Porque todos nós temos que buscar isso. Então, moçada, primeira recomendação, lê todas as obras de Emmanuel do cristianismo primitivo, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Renúncia já não é da época, né? Já é mais para 1700, né? Então se afoga, e Paulo Estevão, né? Olha o cabeção aqui, esquecendo o Paulo Estevão, né? Então leiam esses 4 livros, comecem a se embranhar, peguem as obras de Humberto de Campos, Boa Nova, se deleitem com Boa Nova, né? Agora, pega os evangelhos, gente. Pega os evangelhos de João, de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, tá? Vamos ler primeiro, né? Não precisa, não vou estudar, não estuda. Vai lê primeiro, né? Passa o olho, vem lendo, não precisa preocupar em interpretar o evangelho ali na hora. Lê, toma conhecimento das letras, das passagens. É claro que muitas passagens já têm impregnado na mente de vocês de séculos que vocês já estudaram esse evangelho. Então eu te garanto que nós aqui no mínimo já estudamos as 10 encarnações desses evangelhos, de alguma forma ou de outra. Né? A gente, principalmente, nós estamos aqui no mundo ocidental, reencarnado para essas bandas de cá. Então, na hora que vocês tomarem contato com os textos novamente, vocês vai começar a clarear a coisa na cabeça de vocês. Aí, o que acontece? Né? Cada coisa que você for viver na sua vida, aquilo vai ficar te martelando. Pam, pam, né? Até o ponto que você falar, antes de você abrir a boca, você falar, o que Jesus responderia nessa situação? Mas isso vai demorar, tá, gente? Calma lá. A gente ainda vai falar muita besteira para as pessoas ainda, vai responder atravessado, vai ser inconveniente, vai ser grosso, né?
Nós vamos fazer muita besteira ainda, mas a gente tem que começar, né? Então é começar a se afogar nesse estudo de Jesus, porque é o modelo. Né? Como é que você quer, né? Ser feliz sem estudar o modelo que você tem que seguir. Tudo bem? Podemos continuar? Foi um stop, tá? Isso aqui não estava nem no estudo. Eu não ia perder essa chance aqui. Então, ele nos remete agora para a gente fechar esse módulo 1 aqui às 9h03, tá? Nós temos 27 minutos para fazer o outro, que é imenso, que eu não sei se vai dar para acabar, mas eu não estou com um pingo de pressa. Então vamos lá, na pergunta 647, agora ele faz um jump. Né? 647, só para a gente fechar o estudo, para a gente entender o que nós vamos estudar daqui para frente. Divisão da lei natural. Então, quando eu falo em lei natural, gente, eu falo em tudo, né? Então, estou falando de todas as leis do planeta, dos gafanhotos que estão vindo lá do Uruguai, né? Estou falando da chuvarada, da calota polar que está degelando. Estou falando de tudo, né? 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Então, vou repetir a pergunta. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Então, gente, quando vocês lerem as perguntas de Kardec, saboreiem cada palavra, tá? A lei de Deus se acha contida toda. Esse toda faz toda a diferença. Não tem meia palavra aí. Toda significa toda. No preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Aí é a resposta dos Espíritos. Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, o que ele está explicando é que não basta só falar que o amor ao próximo, né, contém toda a lei, tem que ser mais detalhado para a nossa compreensão. A gente precisa disso no nosso processo, porque a gente não viaje para situações que nós somos muito ricos, né? Nós somos criaturas maravilhosas, né? Nós somos muito ricos em pensamentos, em elucubrações, né? A gente consegue, né? Isso é uma potência que a gente tem, né? Só que a gente só precisa aprender a usar essa potência, né? Então, o que ele fala assim, preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, tem que ir fechando isso. É claro que quando a gente estiver bastante evoluído, isso vai ser um exercício, vai ser uma brincadeira você fazer várias interpretações, mas enquanto a gente ainda está em processo de aprendizado, a gente ainda está inseguro, né? Para a gente não quebrar a cara, é por isso que os espíritos vão nos orientando. Lembra sempre do processo educativo de criança, né, gente? Se você soltar a criança, ela tem uma potencialidade imensa, ela vira de cabeça para o ar e vai dar em coisa que às vezes não vai ser bom para ela mesma, né? Então, para a gente terminar esse módulo, né? Aí o Kardec, professor, propõe uma coisa aos espíritos, né? Ele sempre fazendo proposituras, tá? Que pensais, 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração? Aí ele começa a elencar essas partes. Vamos dividir em 10. Mas por que 10, né? Aí, gente, se vocês tiverem paciência de escutar todos os vídeos sobre... tem uma série de Gênesis do Haroldo Dutra, que ele explica um monte de coisa bacana lá, de números, número 7, número 10, número 12, número 72. É uma coisa maravilhosa. A hora que vocês tiverem... Você vê como que as coisas são interrelacionadas e tem lógica, né? Mas o 10 é um número, não é um número cabalístico, mas é um número que representa muita coisa. Então o Kardec pega e divide a lei natural em 10, que é o decálogo trazido por Moisés. Não tem, né? Então ele divide em 10. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes,
compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então ele está submetendo aos espíritos uma divisão que ele queria fazer da lei natural, justamente pela pergunta anterior, né? Se o preceito é muito aberto, vai dar margem a muita viajação, né? Então aí não vão concentrar e não vão conseguir extrair a essência do estudo. Então vou pegar essa lei natural, que é imensa, e vou dividir em 10 partes, ok? Ok. Aí vamos ver que os espíritos respondem para ele. Ele propõe isso, né? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Então ele fala, ó, é a que Moisés fez. E de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Porque, gente, é a essência que a gente tem que estudar, né? Porque da essência a gente extrapola para o resto. A gente estando firme na essência, a gente não precisa saber tudo, né? A partir do momento que você tem essência, você vai desdobrando essa essência. Podes ainda adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então ele falou, você pode adotar, tá? Mas não pensa que isso aí, podem ter outras interpretações. Ninguém vai morrer, porque a lei natural não vai mudar. Pode mudar o ângulo que você enxerga ela, né? Mas aí o Kardec quis estabelecer esses 10 ângulos para poder ter uma ordem. O Espírito falou, ok, mete o pau, que isso aí vai ter sucesso. Só que também não tem isso como uma verdade absoluta, porque ela pode ser, se for dividida de outra forma, abrangendo os mesmos itens, tá de boa, né? Só que eles fazem uma observação sobre a última, que é dividida em 3, tá? Eles falam, ó, tá tudo bem, você pode variar. Aí eles fazem assim, ó. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, ele, tipo, os espíritos falaram assim, ó, pode mexer em qualquer lugar, mas nessa última não mexe não, tá? Procura manter ela do jeito que ela tá aqui, que vocês vão perceber que ela é a lei que agrega todas as outras. Então, nós vamos chegar a isso só em dezembro, tá? Em novembro, nós vamos estudar essa lei de justiça, amor e caridade, que é o finalzinho das leis morais. Tudo bem? Entenderam então o que nós vamos fazer daqui até o final do ano? Nós vamos estudar a lei natural, dividida em 10 capítulos. E vão ser muito ricos. Estão animados? Ó, deixa eu ver as carinhas aí. DJMA. Então, beleza, gente, quero ver vocês bem alegres com isso aí, hein? Que isso aqui vai mudar a vida de vocês, hein? E cada vez que a gente estuda, muda a nossa vida, que a gente é o maior beneficiado. Eu e o Marco aqui, ó, somos os caras mais beneficiados do grupo de estudo, porque a gente tem que malhar em cima disso aqui. Faz o quê? Uns 20, 30 anos que nós estamos malhando em cima disso aqui. E é muito bom, gente, é muito bom. Agora vem um assunto bem sério. Tudo bem? Vocês querem respirar, tomar água, falar alguma coisa? Toma uma aguinha, vai no banheiro, né? Vamos lá. Deixa o som alto, né? Vai no banheiro. Então agora nós vamos para o roteiro 2, tá? O nome do roteiro 2 é sugestivo, não é? E é importante isso para a nossa vida? O bem e o mal. O bem a gente liga a gozo, a felicidade, a alegria. O mal a gente liga a sofrimento, a tristeza, a derrota. Não é isso? Então isso são coisas constantes na nossa vida. Não é isso? Tem alguém seguro na Terra hoje? Vocês estão seguros em casa? Vocês viram o senhorzinho lá que a van entrou dentro da casa dele, gente? Hoje de manhã?
O cara roubou uma van zero, saiu correndo pra rua, a polícia foi atrás dele, e o cara perdeu o controle da van e entrou dentro da casa do homem. Derrubou um muro, arrebentou o carro do homem, jogou tijolo, quebrou todos os vidros da casa do homem. Ele estava lá assistindo televisão. Tem alguém seguro nesse planeta? Nossa, o mal tá aí, né, graçando pelo planeta. Então, se a gente não tem ninguém seguro, né? Isso é uma ilusão, né? Você tá com a sua casa trancadinha, você tá seguro. Alguém mora na rota do aeroporto? Eu moro. Né? Passa jatão aqui direto, aqui em cima de casa. Tô seguro? É relativo, né? Se vai com um avião desse e resolve deixar cair uma turbina, não precisa cair inteiro em cima de mim, só uma turbina já ia fazer um estrago aqui em casa, né? Então não tem, isso é ilusão, né? Esse negócio de segurança, né? Mas o espírito é danado, né? O mais que pode acontecer é o quê? Você perder seu corpo físico, né? A gente é imortal mesmo. Mas vamos lá, gente, foi só uma descontração, né? Bom, então a gente tem o bem e o mal. Então nós vamos conceituar o bem e o mal, né? Parece simples isso, não parece? Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que quero, esse eu não faço. Né? Então não é tão simples assim, né? E isso ele partindo do que ele já conhecia o que era o bem e o mal, né? Mesmo você conhecendo, você tendo noção disso, a gente quer uma coisa e faz outra. Então não é simples, é por isso que a gente tem que estudar, né? Tem que estudar bem isso aí, para que a gente. Aí nós vamos lá na Gênesis, tá? Aí vocês vão falar assim, poxa, Paulo, é difícil estudar, hein? Não, não, tem muita coisa boa. Se você pegar o capítulo 3 da Gênesis, no item 1, quem não tem a Gênesis tem o PDF dela, tá? Depois eu vou até pôr lá no grupo. Eu fiquei depois no site do centro, mas eu tô parecendo aquele cara que faz promessa e nunca cumpre, né? Mas eu vou pôr no site do centro ainda para vocês baixarem as obras básicas. Tenham fé. Então, o bem e o mal, capítulo 3. Então, isso é um assunto tão sério que tem um capítulo da Gênesis em relação a ele. E aí o prenúncio desse capítulo é a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Então nós vamos dar uma navegada do item 1 até o item 8 desse capítulo 3 agora, tá? Mas nós vamos passar com uma certa velocidade aqui, né? Aí ele começa assim. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, gente, o mal não nasce do Criador. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tá? E aqui tem uma reflexão a respeito disso, né? Então, se eu tenho esses pressupostos, por isso que eu falo, aqueles atributos da divindade, se a gente balança, a gente tem que voltar lá e ler o capítulo 1 do Livro dos Espíritos inteiro e ficar mastigando aquilo, ruminando no nosso pensamento. Porque enquanto a gente não introjetar aquilo lá em termos de reflexão, a gente vai vacilar em um monte de coisa, né? E aí você vai fazer julgamentos, mas, opa, não, peraí, Deus é infinitamente justo, Deus é infinitamente sábio, Deus é imutável, né? E aí vai. E aí isso vai fazendo a gente refletir de outra forma. Então, em relação ao mal, né? É isso que ele fala, né? Então, nunca vai sair nada do Criador de mal. Então, Deus não criou o mal, tá? Aí vem o item 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer que se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, ou por conseguinte tão poderoso quanto este, toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Né? Então aqui ele vem fazendo uma reflexão que não existe ser do mal. Né? Então a gente não tem que temer Satanás. Né?
Então, na nossa religiosidade ainda imatura, a gente às vezes crê que tem uma entidade que representa o mal. Então a gente tem que começar a desconstruir isso dentro da nossa bagagem espiritual. A gente tem que desconstruir essa ideia, né? Até de piadinha, tá? Por favor. Não existe o mal, não existe o Satanás, não existe o demônio, ele não está personificado de forma alguma, né? É impossível ter isso, porque nós somos criados por um ser totalmente perfeito. Aí ele faz uma conjectura aqui que eu não vou fazer agora, vocês podem ler e se deliciar com isso aí. Aí vem o item 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Opa! Então, muito diferente da gente não acreditar em Satanás e a gente ignorar o mal. O mal existe. Tá? Mas não provém de um ser ou de uma né, de alguém que coordena esse mal. Né? Ele existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. Os males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Então tem males que a gente pode evitar e tem males que independem da nossa vontade. Ele está montando um raciocínio com a gente aqui. Entre os últimos, os que independem da nossa vontade, cumpre se incluam os flagelos naturais. Um tsunami, um terremoto, um vendaval, né? Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Ele veio e me ceifou a vida, ele veio e me quebrou um braço, ele veio e me levou à propriedade, ele veio e... Né, o que pode acontecer, né? Um tsunami, você estava lá todo alegre, tomando um solzinho, custou juntar dinheiro para ir lá para a Indonésia, para as ilhas, e aí veio aquela onda e 300 mil vidas em segundos. Né? O que alguém poderia ter feito de nós aqui, né? Com toda a ciência que existe no planeta? Nada. Alguns escaparam porque seguiram os animais, outros não, né? Aí são outras coisas. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmos, e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não lhe seja compreensível. Então, o que ele vem nos dizer, gente? Que se existe alguma coisa, uma tristeza, algum fato bem doloroso, e a gente não consegue compreender, porque a gente ainda não consegue entender os desígnios divinos e todo o funcionamento das leis naturais, que é isso que nós vamos estar estudando a partir de agora. Então, quanto mais a gente aprofunda nesse mecanismo, mais a gente vai elevar nosso grau de compreensão no entendimento dessas leis e ter uma justificativa por que uma criança de 6 anos, de 5 anos, de 4 anos, está lá no Erasto Gärtner com câncer. E já está marcado o dia do retorno dela para o plano espiritual. Mas que mal é esse, né? Que tristeza é essa? Né? Ou de uma família que vinha muito bem conduzida e perdeu todos os seus bens porque veio um caloteiro e as pessoas tinham muita boa fé, eram boas, né? E ficaram sem nenhum recurso material. Foi um mal imenso causado àquela família. E assim, a gente poderia ficar à noite aqui enumerando esses exemplos de coisas que às vezes a gente não compreende ainda, né? Aquelas situações. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. Olha que legal, né? Deus nos propiciou o quê? Inteligência suficiente para que, à medida que a gente evolua, a gente se proteja contra os flagelos naturais. E é o que vem acontecendo, né? Então lá no Japão, o que acontece lá nas casas do Japão? Elas são construídas para suportar o quê?
terremotos intensos. Então eles já construíram num formato que o que a Terra balança, porque lá a Terra balança mesmo, né? Eles já construíram as estruturas de alicerce deles, que quando o terremoto vem, a estrutura cede e a casa não desmancha. Então que você poderia perder sua casa e por conseguinte morrer, porque aquilo tudo cai em cima de alguém, né? Não é por interesse da matéria, né? Porque, mas o cara está preservando a matéria. Não, ele está preservando que o prédio não caia na cabeça dele na hora que trema, né? Então, Deus nos propicia, né? Se você pensar nessa pandemia que nós estamos vivendo, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas há 100 anos atrás. Até agora no mundo eu não sei quanto que deu, né? Já deu 1 milhão, 1,5 milhão, mais ou menos, acho que 2 milhões. Né? Então a diferença. E se você pensar no termo, imagina a gripe espanhola com avião, tanto de avião que tem hoje. Se tivesse naquela época da gripe espanhola, tinha morrido 1 bilhão de pessoas, né? Que ia proliferar muito mais do que, né? Antes o povo viajava de navio, gente. Pra você ir da Europa para a América demorava 15 dias, 20 dias, né? Hoje você pega um voo em 10 horas, você está no outro país, né? Então isso tinha espalhado assim com um grau absurdo, né? Então hoje morre muito menos gente com muito mais transmissão, né? Então Deus foi nos provendo de inteligência para a gente até escapar disso aí, né? Então você vê que o mal não é uma coisa, né? Não é uma coisa que a gente está fadado, né? Então ele nos deu inteligência, assim, ó, facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia regiões insalubres, imuniza contra miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça de preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistir aos ventos, tão necessários à purificação da natureza, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe faz criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumenta seu próprio bem-estar. Então o Criador vai fornecendo essa tecnologia à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, né? Então olha que bacana, o mal, a gente não está fadado ao mal, né? Então vem, gente, aqui parece uma chatice isso, mas ele vem mudando todo o nosso conceito que a gente pensa em relação a mal, tá? Isso é importantíssimo. O item 5. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Perceberam como é que você vira e muda a face daquela dificuldade para um fator de propulsão de evolução? Então a gente já começa a enxergar as dificuldades de uma outra forma. Isso é que é a beleza da doutrina espírita, né? Então ela está nos apresentando um lado da dificuldade, da dor, do sofrimento, que até então a gente só via o lado ruim daquilo, né? Da dor que nos propicia aquilo, né? Aí ele vem. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nada descobriria. Aí vem a frase: a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Entenderam por que dói? Por que as suas costas dói? Porque você tem uma postura errada. Então arruma a sua postura que a sua costa para de doer. Não vai tomar remédio, né? Fala um cara que tem problema de lombar, né? Se eu for tomar todo o remédio que toda hora que a minha lombar dói, eu tava dopado aqui, eu não conseguiria nem fazer estudo com vocês. Aí eu vou lá, faço meia dúzia de exercícios, aí melhora, aí o preguiçoso esquece de fazer exercício e a dor volta, entendeu? Então, assim, muitas das coisas, sofrimentos que a gente tem, às vezes por dificuldade de esforço nosso em fazer as coisas certas que a gente tem que fazer, né? Então, se eu tenho algum problema mais sério de saúde, é porque eu tenho um hábito alimentar irregular. Enquanto eu não corrigir isso, não adianta eu fazer bariátrica, não adianta eu fazer qualquer outro tipo de cirurgia
porque é a minha forma de me alimentar é que está torta, né? Ou que eu estou comendo não está legal, ou a quantidade que eu estou comendo não é apropriado para um ser humano. Eu brinco muito isso, né? Eu olho meu prato às vezes e falo, não, isso não é para o ser humano, né? Isso aí eu tenho que pôr menos comida aqui, porque isso aqui dá para alimentar uma família, né? Então, tem hora que a gente esquece isso e comete, né? A gente é cheio de excessos, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, né? Como é que você vai aprender, infelizmente, né? Tem que fazer as bobagens para poder depois sentir a dor. Isso aqui, aí nós vamos entender esse mecanismo da dor e da transgressão da lei divina ou natural. Por isso que toda vez que eu transgrido uma lei natural, eu sou. Aí nós vamos fazer coro, tá? Toda vez que eu falar assim, toda vez que a gente transgride uma lei natural, vocês vão responder, eu sofro, né? Aí isso vai ficar gravando na cabeça de vocês, né? Ah, tô sofrendo. Que lei é que eu transgredi? Vamos lá, cavucar, né? Que tipo de lei que eu transgredi? É até um quebra-cabeça, né? Tô sofrendo porque foi essa lei aqui, a lei de igualdade. E depois no final do ano nós vamos estar tudo assim, meio neurótico, né? Que lei que eu transgredi que eu tô sofrendo? A lei de igualdade, a lei de progresso, a lei de destruição, né? A lei de conservação. Quer ver um negócio legal? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Quando desencarna um parente próximo nosso, um ente querido, eu sofro bastante. Por que eu sofro? Porque eu transgredi a lei de destruição. E na lei de destruição me explica que tudo tem um motivo de ser destruído, e tudo que é construído tem que ser destruído, tudo que é material vai ter seu fim. Então isso é uma parte da lei divina. Então não adianta eu chorar ou ficar triste porque alguém morreu, que a morte é uma lei até física, né? Da exaurição da potência daquele organismo. É natural, né? Por que a gente teima até hoje em sofrer absurdamente? Ou não é nem sofrer, tá? Não estou falando para a gente não chorar e não ter saudade, que isso aí também é dureza de espírito. Mas a gente ficar revoltado, né? Tô revoltado, não podia. Mas como o cara tem 90 anos, como é que você quer que ele fica? Você quer que ele dura quanto? 100, 150, sem andar, sem enxergar, já tá tudo parando de funcionar. Né? Que situação é a revolta, né? É diferente, né, de você sentir saudade do ente querido. Ninguém está falando para você não sentir saudade da convivência afetiva que aquele ser tem. Isso dói, né? A gente vai se conformando, é claro, porque sabe o quê? Porque sabe que vai reencontrar, né? Que também se a gente não soubesse do reencontro, aí seria uma dor incurável, né? É um ser que a gente ama absurdamente. E é uma dor. Gente, 9h30. É uma dor que você não vai reencontrar, é uma dor incurável, mas aí a lei de reencarnação e da justiça divina nos conta que todos nós vamos fazer a passagem e vamos nos reencontrar, aí você espera, você se conforta, você se consola. Pessoal, me desculpem, né? A gente não deu tempo, né? Eu vou comer horário do Marco na semana que vem. Mas eu acho que a gente ainda vai, Marco. Pode deixar a semana que vem inteira só para esse item, tá? Então, essa semana que vem você não precisa preparar, o próximo não. Eu vou terminar isso aqui na semana que vem, vocês vão ler todo o bem e o mal aqui para a gente poder gastar um pouco de tempo, que isso aqui é muito importante para nós, tá? Me desculpem aí que eu não abri para vocês falarem quase nada. E na reunião que vem a gente tem que ser bem criterioso aí no nosso horário, tudo bem? Ok? Marcos, você faz a oração para a gente, por favor? Claro. Sim. Você faz a vibração para a Sabrina depois ou faço? Não, pode fazer. Posso também junto? Tá. Por favor, gente, a nossa irmã está com Covid, né?